Olá, amores! Essa semana nós vamos recordar o que foi estudado em História na unidade 1, Viver em Grupo. Capítulo 1. É possível viver sozinho? Nós, seres humanos, geralmente vivemos em grupos. Esses grupos são denominados grupos sociais. O primeiro grupo social que nós participamos é da família. Depois vem a igreja, a escola. E esses grupos, eles não são permanentes, eles mudam ao longo de nossa vida, ao longo do nosso amadurecimento, de acordo com a nossa necessidade. Diferentes, porém iguais na vida comunitária. Mesmo diferentes, as pessoas podem fazer parte da mesma comunidade ou grupo social. Nós não temos que ser todos iguais para participar de um determinado grupo social. Exemplo, você vai para a escola estudar. A escola é o seu grupo, é o seu grupo social. Mas na escola, os seus coleguinhas são diferentes de você. São de cor diferente, de lugares diferentes, de religiões diferentes. Então, vocês são todos diferentes, mas estudam na mesma escola. Não é necessário que sejam todos iguais, até porque nós não somos iguais uns aos outros. Nós, seres humanos, somos diferentes por natureza. Cada um tem o seu jeitinho, as suas particularidades. Capítulo 2. Os direitos das pessoas. Direitos. Perante a lei, todos nós temos os mesmos direitos. Mas isso nem sempre acontece. E tem pessoas que não têm os seus direitos garantidos. É dever de todos colaborar para que isso seja realizado. Então, cada um de nós deve cumprir os seus deveres, suas obrigações, para que todos tenham os seus direitos garantidos. Existem muitas pessoas que se esforçam para ajudar os que não têm os seus direitos respeitados, como as ONGs, associações que lutam para ajudar as pessoas que vivem em condições desfavoráveis, que a lei não garante a essas pessoas os direitos delas. Preconceito. Existem preconceito racial, que é contra pessoas de cor diferentes, o social, que é contra pessoas de situação financeira diferente, tem o religioso, que é contra a religião, e muitas vezes esse preconceito ocorre de forma violenta, hostil, com agressões. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada em 1948 pela ONU. Nessa declaração está falando que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Também fala nela que ninguém deve sofrer castigos ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Só que liberdade de opinião e de expressão não quer dizer que nós podemos ofender uma pessoa ou criar mentiras, fazer fofocas. Nós temos o direito de dar a nossa opinião sobre um assunto e de nos expressarmos, mas não podemos usar isso como artifício para denegrir a imagem de alguém ou para agredir alguém, que isso já não se enquadra em direito de liberdade de expressão e opinião. São coisas diferentes. Organizações que trabalham para defender os direitos. Existe a Unicef, que trabalha para garantir os direitos das crianças,
E os médicos sem fronteiras, que trabalham para garantir a saúde de pessoas que não têm acesso, como os que moram em regiões distantes, em periferias. Os problemas das cidades. As cidades grandes acontecem muitos problemas. Por exemplo, moradias precárias, são aquelas pessoas que moram em casas inadequadas, desemprego, muitas pessoas sem trabalho, desigualdade social, né? Igual tem os moradores de rua, mau atendimento na área da saúde, nem todos conseguem ter acesso a um bom atendimento de médicos, acesso a medicamentos, poucas creches e escolas. A cidade ela não tem, às vezes, ela não consegue atender a todos que precisam. A poluição do meio ambiente, porque são muitas casas, muitos carros, né? Polui o ar, tem poluição sonora, é o lixo. O governo deve garantir hospital, transporte público, escola, rede de esgoto e coleta de lixo, entre outros. Mas esses são os principais serviços que o governo tem que garantir para a população. É obrigação do governo garantir esses direitos para as pessoas. As grandes cidades. Antigamente, as grandes cidades eram tranquilas. Hoje em dia, elas são agitadas e barulhentas. Acontece muito hoje nas grandes cidades a poluição sonora. O que é poluição sonora? São ruídos e sons altos. Esses ruídos podem causar desconforto e doenças. Além disso, também provocam problemas ambientais, porque incomoda os animais.